O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. Nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos acompanhando ao longo desses dias a leitura integral dos Atos dos Apóstolos. No especial hoje, nós acompanhamos Paulo e Silas que estão presos e nessa ocasião oram a Deus e são libertados. O carcereiro, ao ver a fé desses homens, ele abraça a fé católica. Impressionado pela fé desses homens, ele também pede para si e para a sua família, para que todos possam ser batizados. É um texto muito importante, pois, hora ou outra, escutamos alguém que diz que não concorda que a igreja possa batizar criancinhas tão pequenininhas, tão novinhas, porque elas não sabem. Não sabemos se elas querem ser católicas ou não. É quase que uma afronta fazer tal coisa. Antigamente escutávamos isso de tradição pentecostal evangélica, que sempre era uma discussão que era um absurdo a igreja fazer tal coisa. À medida que os anos foram se passando, se chegou também esse pensamento até em certas famílias de tradição católica. Não católicas, mas que tem ali algum elemento na infância, na juventude que foi formado pela igreja. Mas à medida que os anos foram se passando, pessoas que foram se afastando da fé, não vão mais praticando a religião, quando se tem filhos, começa a dizer: vou deixar para que eles decidam qual caminho seguir. Eu não quero obrigar os meus filhos a isto ou aquilo. Como se isso fosse uma afronta e até mesmo um ataque à liberdade dos próprios filhos. Talvez o pai e a mãe que pense assim, talvez não devesse também dar comida a essa criança, porque talvez não gosta de leite com Toddy. Talvez não quer mamar no peito da mãe. Espera ele escolher. Talvez não devesse cobri-los com os pagãozinhos, com a flanela, com a manta. Quem sabe ele nem quer aquela cor. E por aí vai. Ou seja, como que nós chegamos ao absurdo de privar as nossas crianças da salvação? De pensar que nós estamos dando a elas algo ruim? A nossa fé nos diz que nós nascemos imersos no pecado, o pecado original, e nós queremos nos livrar dele o quanto antes. Por que esperar 10, 12, 15, 50, 40 anos? Se nós amamos os nossos filhos, e se nós o amamos de verdade, nós queremos dar sempre o melhor. E dar o melhor não é somente comprar a melhor roupa, o melhor brinquedo. É dar o que há de melhor nesse mundo, que é Deus, a salvação. Ou seja, que nós possamos de fato insistir com as pessoas com as quais convivemos. O apostolado, ela acontece na conversa de família, no almoço, numa conversa descontraída, e mostrando às pessoas que seus argumentos são absurdos e ilógicos, que devemos sim batizar as crianças,
à medida que nascem, para que possam logo tornar-se filho e filha de Deus. Que nós possamos de fato compreender a importância do batismo. O melhor presente que um pai e a mãe pode dar é a graça do sacramento. Não privar os seus filhos dessa graça. Para que de fato nós possamos ir pouco a pouco tirando essa cultura, que na idade adulta ele possa decidir. Idade adulta é a idade do quê? Da confirmação. Onde ele confirma a sua fé. Eu quero permanecer católico, eu quero permanecer junto de Jesus. Porque ao longo da vida foi educado neste caminho. Então, a nossa luta não é somente com aqueles lá fora, é também com aqueles que se dizem católicos e que ainda hoje têm pensamentos tão errados acerca do sacramento primordial da nossa fé, que é a porta de todos os sacramentos, que é o batismo. Nós possamos insistir o quanto nós pudermos, que nós retardarmos o batismo dos nossos filhos é um pecado. Nós não podemos privá-los da graça de Deus. E assim nós iremos pouco a pouco manifestando uma cultura católica, identidade católica. Desde o primeiro momento, a maior preocupação do pai e da mãe é levar os filhos para as águas do batismo. Muito importante quando as mulheres estão grávidas e já se preparem para o curso de pais e padrinhos, para que ao nascer, na primeira oportunidade, já possa batizá-los. Se manifesta um cuidado com o filho que está por nascer. Eu já quero levá-lo quanto antes às águas do batismo. Ou seja, diversos modos que nós podemos ensinar e insistir com as pessoas. Mas isso é fruto da ação do Espírito Santo. Porque é Ele que nos convence, como bem ouvimos no Santo Evangelho, do pecado, da justiça, do julgamento. Ou seja, nós somos aqueles instrumentos de Deus, que vai cutucando, que vai falando, mas o Espírito Santo vem e abre a inteligência de tantas pessoas que ainda hoje são incapazes de compreender a importância dos sacramentos na vida dos seus filhos. Para que o Espírito Santo possa também lhes ensinar. A justiça é justo que o seu filho torne-se filho e filha de Deus. É justo que ele tenha a vida nova com Cristo. E, sobretudo, o julgamento. Quantas mães, há tempos atrás, tinham preocupação das crianças que morrem sem batismo? Sempre foi uma preocupação da igreja. Por isso, por longos séculos, teve-se a hipótese teológica do limbo. Mas o Papa Bento XVI escreveu um pequeno livro da doutrina da fé, a esperança das crianças que morrem sem batismo. Ou seja, a igreja acredita, pela fé da igreja, aquelas crianças que faleceram e não conseguiram chegar à graça do batismo, porque muitas já no hospital não conseguem, não têm a oportunidade nem mesmo do sacerdote conceder-lhe o batismo, ainda que de modo urgente. A igreja nos diz que alcançam o céu pela fé da igreja. Ou seja, que nós possamos compreender quão importante é esse desejo do pai e da mãe de levar o filho para ser batizado. E quando tem a oportunidade, e fica retardando. Demora. E por fim, insisto muito em relação aos padrinhos, que nós possamos querer padrinhos que os auxiliem na fé, que os ajudem a vivenciar perfeitamente a fé, que leve à igreja, que reze, que se preocupa com a catequese, com a sua formação cristã. Não sejamos aqueles que buscam padrinhos apenas por afinidade. Nós tenhamos a responsabilidade de compreender, na minha ausência, o padrinho e a madrinha fará às vezes para educar esta criança para o céu. Essa é a responsabilidade do padrinho. E quantas pessoas que nós queremos escolher, que não têm a mínima condição, nem de governarem a própria vida, como que nós iremos confiar os nossos filhos para tão nobre missão? Muitas pessoas se arrependem depois que desobedecem a igreja. Nós moramos no interior. Quando
alguma coisa que a igreja diz. Esse padrinho não tem condição porque ele não é católico. Ah, mas é meu amigo, tem que ser o padrinho porque eu já falei com ele. E o padre diz, não irei fazer o batismo com esse padrinho. A igreja é enjoada demais, é muita burocracia, eu quero batizar meu filho, mas ninguém me ajuda. Aí de repente encontra em outro lugar uma brecha para batizar essa criança e vem na casa do padre. O senhor não quis fazer, o outro padre fez. Passa um tempo, brigam, não acompanha a criança. O que acontece? Vem com o rabinho entre as pernas, padre, bem que o senhor falou, né? Porque podia ter escutado a igreja. Tá vendo? Quem obedece, nunca erra. Mas o orgulho, a soberba, quer sempre fazer do seu jeito. Queridos irmãos, rezemos para que as nossas famílias sejam de fato católicas. Compreenda que o sacramento do batismo não é um mero acontecimento social, mas é um compromisso de fé, de tornar-se discípulo de Jesus. Nós falamos que o batismo é a porta dos sacramentos porque a partir dele vem a Eucaristia, a crisma, a confissão, a ordem, se for padre, o matrimônio, se for a vocação matrimonial, a unção quando necessário. Ou seja, a partir daí que vem todos os sacramentos. Não é algo banal, mas isso passa por uma compreensão de fé, por obediência amorosa à igreja, que se preocupa com a salvação das almas. A igreja não está preocupada de modo circunstancial se aquele padrinho tem condições financeiras ou não. Está preocupada se ele tem condição de fé de ajudar essa criança ao longo da vida. Nos preocupemos com a fé dos nossos padrinhos. E ainda mais, em nossas conversas com as famílias, com os amigos, possamos tirar pouco a pouco essa cultura. Na idade adulta, ele vai decidir se vai ser batizado na igreja católica ou não. Os pais têm que dar sempre o melhor a seus filhos. E o melhor a se dar é a fé, é o batismo, é levá-los para a igreja. Ou seja, é de pequeno que nós educamos os nossos filhos. Não podemos deixá-los de modo selvagem. A única coisa que cresce de modo espontâneo é mato. O resto requer cultivar, requer educação, trabalho, acompanhamento. E o que muitas vezes o pai e a mãe não querem, porque nem eles querem vir à igreja. Portanto, a cultura precisa começar no pai e na mãe para que atinja os filhos. Há longo trabalho, mas o Espírito Santo os orienta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos juntos a oração vocacional. Senhor da messe e pastor do rebanho,